herederos de promesas, prisioneros de esperanza. Voltem para a fortaleza, prisioneros de esperanza. Oje vos anuncio que vos restituere todo en dobro. As 12 tribus de Israel, Aser, Neftali, Zabulon, Isakar, Manase, Dan, Ephraim, Benjamin, Gade, Ruben, Judah, Simeon. Entre as referencias grande parte do libro de Josué, os capítulos 13 a 21, tratamos sobre a distribuição da terra de Canaã entre as diversas tribos de Israel. Entre as referencias a lugares, povos e tribos, podemos ver uma terra que já era herança de Israel, mas que ao mesmo tempo eles ainda não possuíam plenamente. A morte de Yeshua nos garante que já herdamos a terra que Adão e Eva perderam. No entanto, ainda somos cativos da esperança de recebê-la. A terra que foi perdida. A terra que Elohim dá. Conquistar a terra, mantendo o presente. A terra recuperada. A terra que foi perdida. Então a Senhor Elohim expulsou o homem do jardim do Éden para cultivar a terra de que fora feito. Elohim designou Adão e Eva soberanos deste mundo e os colocou no jardim do Éden. Quando desobedeceram a Elohim, eles foram expulsos dela. Eles perderam o controle sobre a terra. Mas Elohim já havia elaborado plano para a humanidade recuperar a terra perdida. Em uma primeira fase, otorgou a Abraão, Isaque e Jacob pequeno pedaço de terra Canaã. Gradualmente, a posse se estenderia a toda a terra, à medida que a conhecimento de Elohim alcançasse cada povo e nação. A desobediência de Israel causou uma mudança nos planos iniciais. Elohim levantou das pedras os filhos de Abraão para herdarem as suas promessas. A terra que Elohim dá, a terra é sua plenitude, saude Yod-Hei Waw-Hei, o mundo é aqueles que nele habitam. Assim como Adão e Eva não fizeram nada para merecer a posse do jardim do Éden, Abraão e seus descendentes também não fizeram nada para merecer a terra prometida. Foi presente de Elohim. Podemos comparar este presente a uma casa alugada. Embora Israel pudesse viver em Canaã, a terra ainda era propriedade de Elohim. O dono da casa é quem cuida da manutenção do telhado, tubulações, etc. Da mesma forma, Elohim é quem providenciou a chuva, protegeu as colheitas, etc. Para que Israel vivesse com confiança na terra que Elohim lhes deu. Assim como no Éden havia aluguel a pagar, obediência era realmente uma questão de relacionamento. Amar a Elohim e desfrutar de suas bênçãos. Tem como hoje ainda é uma questão de fé. Conquistar a terra. Portanto, agora divida esta terra como arranca para as 9 tribos e para meia tribo de Manases. Quando Josué era velho, Elohim ordenou-lhe que dividisse a terra entre as tribos de Israel, incluindo os territórios ainda não conquistados. A terra era deles, mas ainda tinham que fazer esforço para poder possuí-la. Elohim não age independentemente do homem, ele quer que façamos a nossa parte. Embora lutassem pela vitória, o sucesso não era mérito deles, mas de Elohim. Como Israel, não podemos fazer nada para obter a salvação a herdar as promessas Galatas, mas se eles lutaram, o que devemos fazer hoje? Uma vez salvos, Elohim pede duas coisas a seus herederos, obediência e gratidão.
guarde o presente, a terra no será vendida perpetuamente, porque a terra es mía, porque vos extranjos sois para mí. Una vez recibida a Heranka, había algunas reglas especiais que regiam o uso da terra, o ano sabático e jubileo. O ano sabático uma extensão em grande escala do sábado permitiu que a terra descansase. O não cumprimento desta leva uma das razões do exílio. O jubileu implicou a devolução das terras aos seus proprietários originais, evitando desigualdades sociais. Em essência, este é o principal objetivo do Evangelho, apagar a distinção entre ricos e pobres, empresários e empregados, privilegiados a desfavorecidos, colocando todos em pé de igualdade, reconhecendo nossa total necessidade da graça de Elohim. A terra recuperada, habitarão na terra que de ao meu servo Jacob, na qual habitarão seus pais. Ela habitarão os seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Por causa de sua desobediência, Israel foi arrancado de sua terra e lançado na Babilônia, mas Elohim não os abandonou. Prometeu trazê-los de volta, dar-lhes a terra para sempre e colocar o rei Davi sobre eles. Mas Israel não possuía aquela terra para sempre, e Davi havia morrido há muito tempo. O que então essa profecia significa? Aqui é anunciado Yeshua, o verdadeiro rei, que reina eternamente, aquele que, com seu sangue, nos assegura uma herança eterna. Ele é o cumprimento de todas as promessas. Nele recebemos bênçãos, agora e no futuro, a herança prometida. Em breve nossos pés pisarão a terra prometida. Por causa de sua desobediência a Elohim, Adão e Eva perderam o Éden, e por causa de seu pecado, toda a terra foi amaldiçoada. Mas se o povo de Elohim seguisse sua instrução, sua terra deveria ser restaurada a fertilidade, a beleza. O próprio Elohim eles deu instruções sobre como cultivar o solo, e eles deveriam cooperar com ele sua restauração. Assim, toda a terra, sob o domínio de Elohim, se tomaria uma lição objetiva da verdade espiritual, assim como em obediência às leis naturais de Elohim. A terra devia produzir seus tesouros, assim também em obediência às suas leis morais. O coração do povo devia refletir os atributos do caráter de Elohim.